Salve família, salve tropa, marcha nos progressos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal de reação, meditação, troca de ideia e tudo que é de bom. Você é novo por aqui, primeiro vídeo seu, caiu de paraquedas, eu acho que eu nunca te vi por aqui. Fique à vontade então, faça parte aqui do nosso canal, da nossa comunidade, tá? E depois desse vídeo, dá uma olhada nos nossos outros conteúdos para vocês entenderem a proposta do nosso canal, beleza? A galera que é de casa já é família, então já é bem-vinda, a casa é de vocês, o canal é de vocês também. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade aí das músicas do JP, beleza? Eu sempre tô trazendo aqui as músicas que ele tem lançado e hoje a gente vai assistir Samaritana. A gente viu o Dimas, a gente viu o Lázaro. Hoje a gente vai ver Samaritana. É sempre o nome de um personagem, né? Por mais que não tenha o nome da Samaritana, ela é só conhecida por onde ela morava, pelo lugar de onde ela veio, né? É assim que nós conhecemos essa personagem. Então, a gente vai assistir essa música do JP hoje e vamos ver a mensagem que ele trará nessa música. E assim, de antemão já quero dizer que é uma passagem assim linda, tá? Maravilhosa. Mas antes, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, sempre deixando nos comentários opiniões, sugestões, troca sua ideia, fala de onde você é, que é muito importante pra gente também. Deixa aqui também opiniões, sugestões de formato de vídeo, de pauta, de conteúdo, tá? Porque vocês nos ajudam demais a melhorar a qualidade deste canal. 3 rápidos pedidos. Primeiro, ative as notificações clicando no sininho para vocês receberem todos os conteúdos aqui do canal, inclusive lives e vídeo extra. Segundo, faça parte do nosso canal no WhatsApp, link na descrição, QR Code na tela, porque lá neste canal, que não é um grupo, tá? É um canal de formação só. Eu sempre coloco todo domingo lá a lista dos vídeos que sairão no decorrer da semana. Então, domingo à noite vai estar lá a lista dos vídeos e 2 vídeos já estarão disponíveis para vocês assistirem antecipadamente, tá? É temporário, tá? Mas então, quem tá lá acompanhando, olha lá no domingo ou na segunda de manhã, que vocês vão ver lá os 2 vídeos disponíveis que vocês poderão assistir. Terceiro e último pedido, se aparecer o botão hypar aí, clica para ajudar a impulsionar o nosso canal, o nosso conteúdo, vocês irão nos fortalecer demais, hypando o nosso vídeo. E é isso aí, pessoal, vamos logo lá, vamos reagir a essa música do JP, Samaritana. Em 1, 2, 3, foi! Tenho te visto ao lado do poço, procurando água perdida. Samaritana, vou ao teu encontro, mata sua sede de vida. Pode puxar a corda que eu cheguei, esse balde não tem o que a senhora quer. Eu sou o tão aguardado Messias, todas suas feridas vou curar. Espalhe o meu nome por toda Samaria, grite Yeshua. Ó! O sangue do Cordeiro te trouxe a calmaria. Jeová Rapha. Tenho te visto ao lado do poço, procurando A produção é muito massa, você tá doido. Samaritana, vou ao teu encontro, mata sua sede de vida. Pode puxar a corda que eu cheguei, esse balde não tem o que a senhora quer. Eu sou o tão aguardado Messias, todas suas feridas vou curar. Espalhe o meu nome por toda Samaria, grite Yeshua. O sangue do Cordeiro te trouxe a calmaria. Jeová Rapha.
É, espírito é verdade. Cê tá doido? Mano, essa história é boa demais. Toma! Ó, você tá doido? Mano, música boa demais. Você tá doido? Gostei, gostei. É. Você tá doido, muito bom. Muito, muito boa. Sem palavras. E é isso, pessoal. Maravilhosa a música. Você tá doido? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. E é isso aí, família. JP vem contar a história da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus num momento totalmente assim improvável, você tá ligado? Quem quiser ler essa história na íntegra, Evangelho de João lá na Bíblia, tá? É o quarto livro, tá? É o quarto evangelho do Novo Testamento. Vocês vão lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 4, que vocês irão ler essa história que é maravilhosa, você tá ligado? E essa história é muito mais do que apenas uma história. É Jesus quebrando paradigmas, Jesus rompendo barreiras culturais, é Jesus mostrando-se como o Messias, como o Salvador, como aquele que pode salvar o homem e a mulher e que torna o homem e a mulher pecador em alguém que tem uma identidade em Deus. Um pecador em uma nova criatura, que pode encontrar o Deus que é espírito, que é vivo, o criador de todas as coisas, aonde estiver, tá ligado? Pra quem não conhece, rapidamente essa história, dando spoiler aí pra quem não conhece e quer ler lá na Bíblia, rapidamente, Jesus ele vai a um lugar, tá? Ele passa por Samaria, que era uma região que os judeus não iriam, porque era uma antiga região que também fazia parte de um país inteiro, um reino que era Israel, que por diversas circunstâncias foi dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Depois o Reino do Norte cai, foi levado a exílio, depois os povos dali daquela região foi misturado e por isso o Reino do Sul não considerava mais aquela parte como povo de Deus. Só que depois o Reino do Sul também cai em pecado e leva em exílio. Só que eles são restaurados a terra deles, diferente do Reino do Norte que foi misturado com outros povos. E aqui cria uma ruptura no meio de Israel, porque agora os judeus do sul não consideram mais aqueles povos do norte como sendo israelitas ou descendentes dos hebreus. Então cria essa barreira cultural. E durante a história a gente vê que eles têm diversos embates, conflitos, eles criam o povo do norte, os samaritanos, vamos chamar assim, eles criam um templo em um monte específico, a réplica do de Jerusalém, que para os judeus era considerado o templo legítimo. E isso vai criando um problema. Por isso que quando Jesus encontra essa mulher, ela diz que aquele monte lá era importante. Vocês vão ler e vocês vão saber. Não é porque só era uma região de adoração onde Jacó passou, mas era uma região também que foi construída uma réplica do templo para ser adorado lá também. Só que o problema era que os sacerdotes, os levitas, que não queriam se arrepender, se enquadrar nas leis dos judeus, eles acabavam rompendo e iam para este templo réplica também. E eles criam um debate ali, um problema jurídico mesmo para ser resolvido. Esse distanciamento só vai crescendo. Quando o povo foi reconstruir o templo, quando eles voltaram do exílio, o povo do sul, judeus, eles impediram que os samaritanos ajudassem na reconstrução do templo. Então era uma barreira cultural imensa. Você tá ligado? Aqui no Brasil existem vários palavrões para ofender uma pessoa, principalmente aqueles que fazem conotação às nossas mães. Esses são assim os palavrões que, se a pessoa tá discutindo, ela vai para via de fato. Aqui na história, no tempo de Jesus, o palavrão era ser chamado de samaritano. Se você queria ofender muito uma pessoa, chamar ela de a pior aberração, uma pessoa endemoniada, possessa, um bandido, você chamava de samaritano. Você tá ligado? Por diversas vezes
Jesus foi chamado de samaritano, porque isso era uma ofensa máxima, para você ver o tanto que esses povos se odiavam, o tanto que essas pessoas se odiavam. E aqui Jesus, ele passa por Samaria, e a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar, e a gente descobre por que era necessário, porque ele tinha que encontrar essa mulher. E Jesus para no poço, os discípulos saem para comprar comida e Jesus fica sozinho, e ele encontra essa mulher que vai pegar água num horário que ninguém ia pegar. Era um horário mais quente, tipo meio-dia. Ninguém ia pegar água nessa hora, porque não era apropriada. Mas ela vai, por algum motivo, talvez por vergonha, talvez por exclusão no ambiente que ela vivia, na sociedade que ela vivia. E Jesus estava ali paradão, e ela nem fala com Jesus, porque ela percebe a roupa, o jeito, o cabelo, que ele era um judeu, e eles não se comunicavam. E Jesus puxa o assunto, pedindo água. E ela se assusta, falando, mas você é judeu, a gente nem pode ficar conversando. Piorou um homem conversando com uma mulher. E ali começa toda essa conversa de Jesus, porque Jesus fala que estava com sede, e ela falando que Jesus não podia pegar porque ele não tinha o negócio ali para pegar água, e ele pede água para ela estranha isso, e Jesus fala, olha, você veio buscar água, mas eu tenho uma água que você pode beber e que você nunca mais vai ter sede. E ela acha que é água física isso. Você tá ligado? Ela fala, então me dá essa água que aí eu nem preciso mais de vir aqui. Ou seja, eu não preciso de me esconder, não preciso de passar vergonha, eu não preciso passar pelos olhares das pessoas, talvez elas me acusaram de algo que nós não sabemos. Na verdade, depois a gente descobre mais ou menos por quê. E Jesus fala, não é essa água. É uma água que vai jorrar para sempre. E ela começa a se interessar pelo assunto. Ela até acha que Jesus é um profeta, pelas coisas maravilhosas que ele tá falando. E ela fala, poxa, os meus pais adoraram neste monte. Vocês dizem que é Jerusalém, lá no templo. Aonde que é? Que é o lugar que a gente vai adorar verdadeiramente a Deus. E Jesus fala, olha, vai ter um tempo, e já chegou esse tempo, que vai ser em qualquer lugar. Não tem limites, não tem barreiras, porque Deus é espírito, e ele quer que as pessoas que vão a ele adorem espírito em verdade. E aquela mulher se encanta com essas palavras de Jesus. Eu imagino o coração dela disparando. Relato na Bíblia das pessoas que tiveram encontro com Jesus, o coração delas disparavam enquanto ele falava. E ela considera ele profeta. E Jesus dá uma ordem fulcral para aquela mulher. Jesus fala assim, vai lá e chama o seu marido. Ela falou, não tenho marido, Jesus. Aí ele falou assim, isso daí você tá falando a verdade, porque você teve cinco maridos. Você foi casada 5 vezes. E o que você tem hoje nem seu é. E ela se assusta, porque ela era um segredo dela, talvez. Ou talvez era o motivo dela estar indo ali escondida. E Jesus revela na cara dela o pecado dela. Mas Jesus faz de uma forma tranquila, sem querer condená-la à morte, ao apedrejamento, ao inferno. Mas Jesus expôs o pecado dela e mostrou que ele não concordava com aquilo. Porque, na verdade, Jesus não concorda com nossos pecados de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele quer que a gente se arrependa. E ela fica extremamente feliz. E ela quer sair para contar para as pessoas. Uma mulher que chega num poço apegada ao seu vaso, ao seu material ali, ao seu utensílio para tirar água, ela abandona aquilo ali no canto e sai correndo para falar para as pessoas que encontrou o Messias. Porque ela fala assim, estamos esperando o Messias. Jesus fala, você tá falando com ele, minha filha. Sou eu, você tá ligado? Eu que sou o Messias, que vou restaurar, que vou salvar, que vou libertar. E ela sente aquilo, ela recebe Jesus no coração dela. E ela vai jorrar a água viva do coração dela para as outras pessoas, para a região da Samaria. Porque ela dizia, encontrei o Messias. Será que não é ele o Messias? Olha, o Messias chegou, você tá ligado? Porque essa mulher teve um encontro genuíno com Jesus, e essa música do JP veio dizer isso, cara. E Jesus é aquele que entra no nosso coração, transforma, ele limpa e faz do nosso coração uma fonte que jorra água para a vida eterna, uma fonte de felicidade, de alegria, de vida nova, de mudança de caráter, de comportamento. Jesus, ele expõe sim os nossos pecados, porque os nossos pecados foi exposto na cruz, através do sofrimento dele. Quando a gente peca, o nosso pecado é exposto na cruz, porque Jesus foi crucificado, nu, humilhado, massacrado por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertados. E a partir desse momento, Jesus estava dizendo que todos são importantes, seja homem, seja mulher, seja qualquer pecado que seja. Ele vem transformar nossas vidas, ele vem nos transformar em uma nova criatura, ele vem nos transformar em filhos de Deus, em novas pessoas. Esse é Jesus que salvou aquela mulher samaritana
que me salvou e que salvou vocês e que pode salvar você que talvez ainda não se entregou a ele. Não existe nenhuma outra alternativa, não existe escolha melhor do que se entregar a Jesus, assim como aquela mulher samaritana. Porque era improvável Jesus passar lá, porém era necessário ele passar. E era improvável que nós pecadores fôssemos salvos, mas foi necessário Jesus, Deus, se fazer homem e morrer por os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos e hoje receber a graça. Então a graça está disponível para todos aqueles que querem receber Jesus no coração e ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, de pensamento. Jesus pode todas as coisas. E é isso aí, pessoal. Música maravilhosa do JP. Amei demais, mano. A estética, tudo bonito. A cor, né? Fotografia, lindo, lindo. A história, mano. Assim, demais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça sempre de deixar nos comentários opiniões, sugestões e a crítica também que vocês quiserem deixar. Beleza? E é isso aí. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e marcha nos progressos!